Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da SBP Camp, o Fale Mais sobre isso. Eu sou Renata Tasca, psicanalista e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. E junto com a minha colega, Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos este projeto. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre a psicanálise, os seus desafios, nossa sociedade e suas atividades. Nessa segunda temporada, temos conversado a respeito de temas atuais e alguns trabalhos dos nossos membros. E hoje nós vamos conversar sobre o trabalho da nossa colega Cláudia Antonelli, que desde já eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Cláudia, muito bem-vinda. Obrigada, Renata. O prazer é imenso e é meu também. O nosso que é o prazer também. Então, vamos apresentar a Cláudia, né? A Cláudia é psicóloga, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, e ela também tem um percurso acadêmico. É especialista em saúde mental e psicopatologia da saúde, mestre em psicologia clínica e doutora em ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde ela defendeu a tese A Depressão, Hipótese Causal e Desenvolvimentos de um Fenômeno Multidimensional, que foi defendido em 2023, cujo trabalho é inspiração para nós hoje, para nossa conversa. Depois que a Cláudia defendeu o doutorado, ela apresentou esse trabalho em uma mesa temática no Congresso da IPA, em Cartagena, em julho de 23. Lá, e ela recebeu um convite para fazer um artigo a respeito do doutorado. E esse artigo, que é o que a gente vai conversar hoje, ele foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, no volume Fármaco. E o nome do trabalho é A Dimensão Psicofarmacológica do Sujeito Contemporâneo, Self-Farmacológico e a Vida Farmacológica. Então, o que é legal é que a Cláudia tem experiência acadêmica e experiência clínica. E acho que a gente podia começar por aí, Cláudia, falando um pouquinho, né, como é que é, esse trânsito, poder atuar aí nessas duas frentes tão importantes. Uhum. Bom, primeiro, obrigada, Renata, pela introdução e pela apresentação desse campo, né, de onde a gente vai falar hoje, que é exatamente deste lugar, né, que eu vou falar, ou dessa intersecção, Uhum, como você bem coloca aí, né. Eu acho que, na minha experiência, esse diálogo é muito possível, né, entre o lugar acadêmico e o lugar clínico. Eles, acho, eu entendo que os ambos estão disponíveis, né, para esse diálogo, para essa troca, para esse encontro, para esse confrontamento, né? Então depende, eu vou vendo que essa possibilidade, ela tem que estar depois disso muito mais na mente de cada um, na cabeça de cada profissional, né, para poder querer. Bom, primeiro ele tem que querer, né? No meu caso, eu gosto muito enfim, de estudar, de pesquisar. Então, esse percurso ele foi se dando muito naturalmente, de certa forma, né? No meu percurso psicanalítico, eu começo, antes de tudo, com uma análise, né? E só depois de uma longa análise aí, de uns 10 anos da primeira análise, é que eu parto para uma experiência acadêmica, né, da especialização. Depois volto à análise, parto para o mestrado, entro na formação, que a gente conhece, tem essa imersão muito profunda, né, na clínica, tanto a nossa própria quanto da nossa própria análise, e aí passo à pesquisa no doutorado. Então, para mim, foi indo assim, né, tanto o desejo pela clínica, quanto pelo conhecimento, né, a gente nunca vai saber tudo, mas esse desejo por saber o que estão dizendo por aí, o que estão pensando, o que estão escrevendo, para mim foi sendo muito natural. uhum. Eu acho que esse entrelaçamento, né, que você faz, que você vai citando, é muito importante, porque a gente percebe hoje pessoas que não têm tanto conhecimento psicanalítico, às vezes, na academia, falando de psicanálise. Então, acho que Uhum, ter uma pessoa como você nos representando, né, uhum, é muito importante para a psicanálise de uma maneira geral.
E acho que a gente pode partir então para o seu trabalho, porque você inicia falando de umas estatísticas assim bem assustadoras, né? Pra Sim. gente, que tem um aumento muito grande da prescrição médica, do medicamento no Brasil e no mundo, né? Então eu queria que você falasse um pouco, retomasse aí pra gente como é que é isso. Uhum. Então, isso começou, né? Eu tenho um amigo, né? Um grande amigo que é da área psicofarmacológica, justamente. É um pesquisador na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, né? E a Hum. gente conversava bastante. E numa dessas conversas, eu me lembro ele tinha assistido, acabado de assistir o filme da Nise da Silveira, Hum, que a gente sabe, né? Psiquiatra que quando chega ao Rio para um trabalho, ela entrou no concurso lá para a área justamente na ala psiquiátrica de um hospital no Rio de Janeiro. Isso foi um pouco antes da entrada dos fármacos, dos psicofármacos na uhum, sociedade. Isso se deu na década de 50. Então ela chegou ao Rio em 40 e pouco. E os métodos eram aqueles terríveis que a gente sabe, né? Camisa de força, jato d'água fria, eletrochoque. total. Uhum, Na ocasião, ela se recusou a utilizar esses métodos e desenvolveu uma outra terapêutica, né? uhum, As oficinas de arte, de expressão, né? Enfim, do ódio, da raiva, da loucura de cada um, né? Em certo sentido. E ele me perguntou assim, ele falou, nossa, né, com essa primazia, né, do psicofármaco, né, que é essa, está em todo lugar, né, o psicotrópico, o psicofármaco, será que ela teria um lugar hoje na nossa sociedade, né? Ela que era contra, de certa forma, os procedimentos invasivos, né? Será que ela teria lugar? E aí eu falei, ai, vamos pesquisar então. Ele falou, então vamos, então faz aí o seu projeto. E aí eu fiz um projeto, entrei lá no, né, na peneira, né, dos doutorados, enfim, entrei e comecei. E a primeira parte da pesquisa, Renata, foi justamente isso, né? Eu fiz um levantamento em relação a qual o lugar do psicofármaco, porque a gente tem uma noção, né, de que está aí em todos os lugares, mas quando você pesquisa, aí sim você se depara com, de fato, números assustadores, né? Um deles, para se ter noção, é que tem um autor, né, o Whittaker, que é um americano, que ele diz o seguinte: de todo o consumo psicofarmacológico do mundo, 2% seria necessário, né? não, e Porque, a hora que eu pois li, é, eu fiquei é, muito assustada. Eu falei, gente, porque hoje em dia as pessoas usam psicofármaco com muita tranquilidade, como se estivesse tomando um remédio para dor de cabeça, o que também precisa de um, né? Nós sabemos aí de uma indicação, mas de uma maneira muito corriqueira, né? E a hora que eu vi 2% que seria de fato necessário, uhum, né? A parte emocional vai ficando muito de fora mesmo. exatamente. Ou seja, 98% seria excessivo, né? Uhum, Então, eu fui primeiro fazendo esse levantamento dos números e realmente foi mexendo bastante comigo, né? uhum, Querendo entender. E essa foi toda a primeira parte ali dessa pesquisa, né? uhum. Você vai diferenciando um pouco, né, para a gente falando disso. E como é que você vai entendendo um pouco essa questão, assim, que é vista a depressão, né? Como é que fica essa história, no meio disso tudo, né, com tanto remédio, né? Você acha que esse imaginário aí dessa farmacologia, ela cria assim uma resistência, né, em relação à mudança, a ter esperança, a não ter. Como é que você acha que entra isso nessa questão da depressão aí? Então, a depressão especificamente, né, ela entrou num segundo momento dessa pesquisa, porque então eu tinha feito um levantamento que de alguma forma era um pouco
jornalístico, de certa forma, né? Eu tinha dados, eu sabia que os Estados Unidos é o país onde mais se consome psicofármacos no mundo inteiro, né? Uhum. Tem um autor que coloca, eles consomem 50, eles são responsáveis por 50% do consumo do mundo, né? Então, é um grande número, uma grande cultura de consumo psicofarmacológico. Fui vendo a incidência, né, de consumo na infância, na adolescência, na idade adulta, os abusos, né, do uso psicofarmacológico, as deturpações, né? Por exemplo, se usar um medicamento para outros fins, como ocorre muito hoje em dia. Enfim, eu fui fazendo o levantamento e no momento da qualificação, que é o momento importante da pesquisa, em que se tem uma espécie de pit stop, e a gente convida professores da área, né, para eles dizerem esse olhar de fora, né, o que Uhum. eles estão vendo ali, e o que se viu ali, né, inclusive veio de uma psiquiatra do Rio, ela falou, tá ótimo, mas falta, como não é incomum numa pesquisa, falta um recorte, falta uma canalização disso tudo, né? O que que Tá. você quer saber? Então, você Uhum. tem isso, e agora, né? Então, uma sugestão foi eu trabalhar com um diagnóstico dentro disso tudo, né? Então, Tá. pego um diagnóstico, e aí eu fui meio que naturalmente indo, porque isso chega à nossa clínica também, né, Renata? A questão da depressão. Então, eu fiz esse recorte, a gente já escutava muito, né, a questão dos antidepressivos, a depressão, o tal do mal do século, que é falado assim, nomeado assim, Uhum. e eu fiz o recorte em relação à depressão. Só que aí é toda a pesquisa que se deu na sequência disso, Uhum. né? Uhum. E aí você acha, né, que essa questão todo esse excesso de medicação, né, de que maneira ele vai, porque tem um certo momento que você fala a respeito das pessoas ficarem muito presas, né, a esse diagnóstico, né, Uhum, de psicofármaco. Então a pessoa, ela acaba entrando aí numa coisa, então eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu tenho, como que parece assim se apropriando, né, do diagnóstico para, vamos dizer assim, não lidar com certas questões. A pessoa fica com aquilo, né, durante. Então, assim, eu sou TDAH, eu sou. Foi isso que eu entendi, né? Eu tenho depressão. Como se esse diagnóstico ele fosse a pessoa em si, né? uhum. Exatamente, acaba sendo um rótulo, né, de identidade para o próprio sujeito. Só que essa parte do sujeito, é importante a gente ter essa noção, Hum. ela, se a gente, fazendo um caminho curto aqui, uma espécie de atalho, né, o que que acontece, né, que a gente tem um mundo, de certa forma, medicado, né? Hum, Em grande parte. E aí é um jogo de forças, Renata, muito grande, né? Me veio em algum momento ali, me veio a imagem. Eu não sei se você chegou a brincar disso na sua infância. A gente tinha, não tinha tantos brinquedos como se tem atualmente, né? Então ainda eu brincava no parquinho e tinha aquele gira-gira. uhum. Né, aquela roda no meio que a criançada sentava em torno e ia Peguei. girando. Aquela coisa mais divertida do mundo. Você olha de fora, parece tão bobo, né? Porque nada está acontecendo ali senão o banco girando. Mas é uma espécie assim, né? Socialmente, tem um jogo de forças que entram, então, a indústria farmacêutica, né? Que é algo assim imenso, de imenso poder, força, socialmente falando, né? Uma das indústrias mais ricas do mundo, né? A farmacêutica, a automobilística e a bélica, né? A que cria Uhum. armas para a guerra são as indústrias mais fortes. Então, ela tem um poder muito grande, a indústria farmacêutica, né? Por exemplo, de como se vende um remédio, de como se coloca isso na mesa de um médico, né? Uhum. Enfim, esse é um lado da coisa. Um outro lado, os serviços, né? Os planos de saúde, os serviços de saúde, eles trabalham de uma certa forma em que
eles têm que ter um diagnóstico para poder encaminhar. A medicalização é isso, né? O Tá. problema ele tem que passar por um médico para ser encaminhado a um tratamento. Então, quando você passa por um médico, a verdade é, muito dificilmente você sai de lá sem um medicamento, sem uma prescrição medicamentosa, né? Então, a medicalização é isso. Por outro lado, né, a gente tem, esse é um outro número assustador, um imenso número de profissionais, se a gente está falando de, por exemplo, saúde mental, de profissionais que não são da saúde mental, né, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, mas no caso, estão aqui na medicina, que não são psiquiatras, prescrevendo medicação psiquiátrica. Então, dentistas, ginecologistas, endocrinologistas, assim, né, como se tivessem um conhecimento psiquiátrico. É um número imenso, de 80%, uma coisa assim, vem de outros profissionais, né, que não psiquiatras. E numa ponta disso tem o sujeito, né, o fulano, Tá. que vai lá, e aí a gente tem uma espécie de zeitgeist, né, da nossa época, que é espírito do tempo, que é isso que você mencionou agora há pouco, isso é um conceito, né? O self-farmacológico. É algo que vai se constituindo culturalmente um sujeito que se volta para um tratamento farmacológico em primeira solução, né? Então, ao invés de sei lá, uma outra forma, vamos supor, uma análise, né? Aí entra a gente eh, ou algo combinado, ao menos, enfim, algo em que ele participa de fato do tratamento dele, ele se volta para algo que o cure, né, da dor, do sofrimento, o mais rapidamente possível, né? Então, isso faz parte da nossa cultura hoje. Esse é o tal do self-farmacológico, né, que eu fui ali, é uma parte ali dos estudos. Isso. Que é muito importante, você tem razão mesmo, porque a gente sente isso no consultório, né? As pessoas chegam com medicamento todos de quaisquer especialidades, né? E a pessoa não vai ao psiquiatra para de fato ver o que está precisando ou não, ou às vezes, como você cita a questão do luto, né? Qualquer coisa é medicalizada. É isso que eu achei importante de você ressaltar, não é mesmo? Uhum, Porque não se tem mais a questão de tempo, né? Que a pessoa pode ficar triste um período, que passa por fases que são naturais de ter uma tristeza ou de ter um incômodo emocional, não tem mais uma tolerância para que isso possa ir se estabelecendo ou acontecendo como algo natural da vida. É tudo muito apressado, né? E aí precisa de um remédio. E outra coisa que eu achei muito importante, que normalmente quando as pessoas entram com uma medicação, dificilmente elas saem, né? Uma medicação psicotrópica. Eu acho que, exatamente. Então, só fazendo uma distinção importante, Renata, que por isso vai favor. surgiu ali na pesquisa, Uhum. a medicalização, ela não necessariamente é a medicação. A Ah, medicalização é a ida ao médico, né? tá. Então, e de alguma forma você vê, aí entram, né, as questões também das sociais, das instituições, né, de um país em que você, por exemplo, no seu plano de saúde, né, para você ir a um psicólogo, a um fisioterapeuta, você tem que passar pelo médico, né? Verdade, agora tem. É, essa é a medicalização que incide, sim, sobre o consumo medicamentoso. Só que a solução pelo remédio, que aí foi um conceito, né, que eu descobri que é mais recente, porque medicalização se estuda já há um meio século, há uns 50 anos, né? Agora, o que a gente descobriu foi um novo conceito cunhado não faz tanto tempo, que é a farmaceuticalização. É uma palavra longa, mas que depois a gente Uhum. se familiariza, que é a solução pelo fármaco, né? Ah, tá. É. Legal, legal Aí, você fazer essa distinção. é, foi muito bacana, porque aí a gente mergulha e vai vendo que essa farmaceuticalização da vida, né, é, todos têm um papel nisso, desde o médico, do
dos planos de saúde, da indústria farmacêutica e da própria pessoa, né? Que é o que você estava descrevendo aí, a dificuldade em trabalhos psíquicos, né? Que a Uhum. gente sabe existe e que busca, que se volta para uma solução muitas vezes rápida, mas muito custosa aí, né? No sentido do que se ganha, do que se perde. Uhum. E dentro disso, Cláudia, como que a gente pode pensar, né, no nosso trabalho, né, no trabalho psíquico, assim, né, na dificuldade da pessoa sonhar, realizar? Como que a gente podia pensar a parte emocional, né? Porque você vai falando dessa diferenciação, de toda essa invasão aí da medicação. E como, diante disso, a gente pode pensar o trabalho psíquico? Então, é uma boa, porque dentro desse brinquedo gira-gira, nós também temos um papel, né? Os Uhum, psicanalistas, por exemplo. Hoje de manhã mesmo estava falando lá no instituto, né? Estavam tendo aula, estava dando uma aula de luto e melancolia. uhum, E, por exemplo, depressão é um diagnóstico que ficou por muitos anos delegado à psiquiatria. Né? Então, tudo bem que a psiquiatria se apropriou, né, de certa forma, entrou lá nos manuais diagnósticos, desde muito cedo, ali da década de 50, e nós, psicanalistas, fomos nos afastando disso, né? Ah, é depressão, vai ter que ser medicado, vai ter que ir a um psiquiatra, e nós fomos também nos afastando disso. Só em torno ali, do final do século, né, 1980, 90, isso começa a retornar para a psicanálise. Psicanalistas começam a pensar sobre a depressão, uhum, né, começam a se apropriar também. O que é isso? A partir do ponto de vista da psicanálise, do nosso entendimento. Então, a Júlia Kristeva, lá na França, escreve sobre isso, né? O livro dela é o Sol Negro, né? Em que ela chama, o livro dela é Depressão e Melancolia, não é nem luto e melancolia, então é depressão em lugar de um luto. Isso é uma compreensão da psicanálise, né? Às vezes a construção de um quadro de uma depressão em lugar de um processo de luto, né? Essa é uma compreensão. E outros vêm na esteira, lá em 2000 mais ou menos, o Fédidat, também lá na França, escreve, o título dele é Depressão, o livro dele. uhum, O Daniel Deluia tem um capítulo muito bonito ali de introdução, e depois ele na esteira escreve um livro dele, Depressão também, no ano 2000, e aí segue, né? Outros psicanalistas vão então resgatando de certa forma, né? De certa forma, não, vão resgatando a ideia, né, o conceito, o diagnóstico da depressão, não para classificar, mas para pensar o que que é isso, o que que acontece em que se fala de um mundo deprimido, né? Em uhum, sua maior parte. uhum. E você acha, Cláudia, assim, que a gente pode atribuir, né, diante de todo o seu estudo, assim, essa questão do aumento da depressão, entre aspas, né, de tanta depressão em virtude da, então, se eu for usar certo termo, né, farmacologização, é, Bom, ou que isso é uma coisa da cultura, assim, a gente pode pensar. eu acho que é ótima a sua pergunta, né? E eu vou pensando que é uma via dupla, Tá. né? A gente tem sim uma cultura, a gente sabe, né? A gente ouve aí, as pessoas compram fármacos sem receita Qualquer maneira, médica, pois é. na esquina, né? Um passa remédio para o outro, esse aqui é ótimo, pode tomar. Tome Tem isso uma. aqui, eu já tomei, né? Às vezes o paciente Exato, chega com isso. Ah, não sei quem da minha família me deu esse negocinho aqui para dormir. Nossa, foi ótimo. E depois uma se perde. absurda banalização Uhum, do remédio psicofarmacológico, que é uma coisa muito invasiva para o psiquismo, para o sistema
neurológico do ser humano, imagina, né? Uma química que incide ali sobre o seu sistema neurológico, ele tem uma potência muito grande e deveria ser usado com muito cuidado. Mas não é isso que acontece, né? Uhum, uhum, Um dia desses eu entrevistei uma moça para análise, uma menina de 18 anos, tomando bastante antidepressivo, e eu perguntei para ela por que que ela tomava antidepressivo. Ela falou, sabe que eu não sei? Porque a minha avó toma, a minha mãe toma, eu também tomo. Olha só, né? uhum, O tamanho da banalização. Então a gente tem essa situação social, mas tem um sujeito que não se implica muitas vezes, né? O parar para pensar, né? O que que eu tenho a ver com isso é algo que também é um problema, né? Do meu ponto de vista uhum. atual. O que me cabe nesse latifúndio, né? Porque aí Totalmente. é uma vontade de que alguém sempre resolva para mim, porque dói, dá trabalho, tudo que a gente sabe aí que significa fazer uma análise, né? De se Uhum, implicar com o que está acontecendo consigo mesmo e claro que eventualmente, como tem no seu estudo, né, 2% existem casos que não tem como fugir, é necessária medicação. Mas eu acho que o seu trabalho chama atenção para algo muito importante que acontece, que é uhum, essa sem falta de dúvida. cuidado mesmo, né? Sim, de todos os lados. Uhum. Eu acho que cuidado é uma palavra boa aí. Uhum. Mas eu acho que é isso, né, Cláudia? Acho que a gente podia falar muito mais coisa, mas infelizmente a gente tem a questão do tempo, né? É, Ah, já está acabando? já está Achei acabando, que a gente estava começando aqui. mas eu não sei se tem alguma outra coisa que te veio que você gostaria de colocar, de ressaltar nessa nossa conversa. Que eu acho que a Eu gente. acho que sim. Eu estava aqui na minha cabeça, a gente tem aí uns minutinhos, né? Claro, claro, pode falar. Na nossa troca, né? Aqui, Uhum, Renata, nos preparando, eh, você tocou ali na questão do mal do século, né? uhum, Porque isso é uma ideia, né, que ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Quando a Organização Mundial da Saúde declara é um mal do século, né? A depressão, o consumo do antidepressivo se torna atinge um nível epidêmico. Isso vai dando a noção de que é um mal, quase como foi o Covid, né? uhum, Covid-19. Você uhum, pega, né? Uma doença que você pega e você não tem a ver com isso, né? Então, assim, o tal do mal do século, que não é um termo de agora, isso vem lá de 1800, ele já tinha usado esse termo lá, o Chateaubriand, para uhum, dizer de um momento, né, histórico que o ser humano também se deprime, né? uhum, Há uma perda ali de sentido, enfim, e eles usam esse termo. E aí volta a usar agora, né, com a história da depressão, mas fica algo lá fora, né? A coisa vai crescendo, é, eu não tenho nada a ver com isso, existe a hipótese, que é isso que eu falo na tese, né? A hipótese causal é de que seria um baixo nível de serotonina, né? Essa hipótese, e isso é difundido em 80% da população, tanto médicos quanto pacientes. Você tá, tem um baixo nível de serotonina no seu sistema cerebral, por isso você tem depressão, né? Então, essa hipótese, Rê, eu acho que só queria terminar dizendo isso. Ela foi criada lá na década de 50, em que se tinha um conhecimento muito baixo, muito pequeno ainda, né? Muito incipiente do sistema neurológico. Eles conheciam poucos neurotransmissores, como quatro, e hoje existe um número muito maior. É uma hipótese que nunca foi comprovada, para cortar aqui a história. Nunca foi legal, comprovada legal. e ela já caiu por água abaixo, sabe? Até Uhum, entre os próprios médicos, os próprios pesquisadores. Ela não se sustenta. Não é isso que causa uma depressão. Mas ela é sustentada e aí você tem que tomar, então, um remédio para que aumente o seu nível de serotonina no cérebro, e eu não tenho nada a ver com isso, e isso vai perpetuando um estado de coisas que vira um mal do século.
né? Porque não tem como, né? O que que o sujeito tem a ver com isso, se ele não tem nada a ver com isso, a coisa vai cada vez aumentar, a população aumenta, os números vão aumentar, né? Então, por fim, a minha hipótese ali foi de que a própria hipótese da depressão, a tal da serotonina, ela atrapalha a, a continuidade, né, da verificação, da pesquisa, por que que o sujeito, antes, né, a gente dizia que era um mundo ansioso, até ali a década de 80, mais ou menos, e depois passou a ser um mundo deprimido, né, uma depressão, meio que em muitas partes aí do mundo, né? Só que se você tem uma resposta para isso, é a serotonina, e que é falsa, né? Ela é quase que um mito, é assim que eu termino na minha tese, né? Dizendo que é um mito, que por alguma razão, e são várias, né? Econômicas, enfim, é mantida, mas que atrapalha esse avanço, né? Esse caminhar sobre entender o ser humano, sua subjetividade, seu psiquismo. É isso que eu gostaria só de acrescentar agora nesse finalzinho. Não, porque aí você vai falando, vão surgindo outras questões, né? Porque como é que fica esse trânsito também em relação à psicanálise e ao espaço mental, a questão emocional, Uhum. que do jeito que a coisa vai sendo colocada, é um mito que se estende aí por muito tempo, né? Até a atualidade. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas compra, né, a ideia e compra o remédio. E aí, a hora que chega para conversar com a gente sobre você também faz parte disso, se assusta como a sua paciente. Bom, a minha mãe toma, a minha avó toma, então eu também tomo, nunca pensei nisso. Sim, Uhum. mas Então, você deve ver, né? Não sei, ali na sua clínica, que quando alguém, né, que vem, vamos supor, tomando antidepressivo, com diagnóstico de depressão, mas que começa a se envolver num processo analítico, muito, que não são todos, né? A gente recebe pessoas muito refratárias também sim. à mudança, ao pensamento, né? Uhum. Mas alguns conseguem se. E aí, quase que inevitavelmente, ele vai se desligando, falando de uma depressão ali média, né? Não algo ali muito de muitos anos, de muita medicação, aí são quadros muito difíceis mesmo. Mas alguém que tem ali algo mais recente, ou enfim, quase que inevitavelmente ele vai se desligando do medicamento e entrando num processo analítico. O nosso alcance é muito pequeno, né, Renata, de certa forma. A gente trabalha com indivíduos, né? Sim. Mas com cada um que isso acontece, é uma espécie de. É uma grande satisfação, né? Você poder ver um sujeito, um ser humano ali nascendo, de certa forma, né? Se dando conta, né, de quem ele é, podendo fazer esse caminho, né? Exato. Bom, Cláudia, eu te agradeço muito, né, a sua generosidade aí de participar com a gente, de poder compartilhar, esse trabalho tão bonito e tão importante na nossa atualidade. Acho que, né, tá disponível quem quiser ler o trabalho na íntegra, né, pode procurar a Revista Brasileira, que tá lá, dá para ler, dá para se informar, que eu acho que é isso que nos ajuda a, Isso. a fugir disso, né? Na revista tem um artigo, né? Claro que é muito parcial, é um É um pedacinho da pedacinho tese, só da tese, e é onde a gente mas pode encontrar a sua tese. a tese ela fica disponível na biblioteca online da Unicamp, né? Com esse título aí que você mencionou. Uhum. E eu também te agradeço, Renata, pelo interesse no assunto, né? Eu acho que fez eco aí, você achou interessante, eu agradeço esse movimento É, e o convite. e a gente deixa também, né, o link daí da faculdade para acessar o seu trabalho. Acho que a gente pode Ah, colocar na legal. descrição. Acho que é bacana, porque daí as pessoas têm acesso e a gente pode ajudar as pessoas a saberem mais, né? E Isso, usufruir de tudo que você fez. perfeito. Muito Muito obrigada, viu? obrigada. Um abraço. Outro para você.